Oi, sejam todos bem-vindos ao podcast Educação Parental na Prática. Eu sou a Aline Sestaroli, idealizadora da Educação Encorajadora, um movimento que acredita na construção de um mundo melhor através do encorajamento dos pais e profissionais da infância. Eu sou o host aqui nesse podcast e toda semana temos um episódio novo para falar sobre como a educação parental pode fazer a diferença na vida das famílias e na sua atuação profissional. Nessa terceira temporada aqui do nosso podcast, eu sempre estou com uma convidada especial para falar sobre educação encorajadora, sobre essa transformação na vida das famílias. Se você está chegando por aqui agora, já aproveite para nos seguir, para se inscrever no canal e assim você não perde nenhum episódio. Hoje nós vamos receber aqui a Patrícia Arruda, que é uma psicóloga especialista em TCC, em terapia do esquema, em autismo, é educadora parental, é um dente de leão, facilitadora do programa Encorajando Pais. Patrícia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, Aline, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, tá? É um prazer, né, estar aqui com você e poder falar um pouquinho, né, sobre a educação encorajadora. Maravilha, Patrícia. Eu quis te convidar aqui para esse episódio porque você trouxe lá no nosso grupo de alunos um movimento que você tem feito aí na sua clínica, depois você pode falar, a gente vai falar mais sobre isso, e principalmente com as famílias atípicas, né? Sim. Mas antes da gente entrar nesse tema em específico, eu sempre gosto de começar aqui os nossos episódios perguntando para os convidados como que você, né, no caso, como que você chegou até a educação parental? Então, com esse currículo aí cheio de especializações, já há tanto tempo de prática profissional, como que a educação parental chegou para você? Então, eu conheci, né, a educação parental na época da pandemia. Né? Teve aquela chuva de lives e aí uma psicóloga que participou de um grupo. E aí, nesse grupo, foi divulgado a educação encorajadora. E aí eu comecei a assistir algumas lives, né? E depois comecei a ler alguns livros e comecei a perceber, nossa, faz muito sentido. E como eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, eu também estudei disciplina positiva. E aí, na disciplina positiva, tem todas essas questões, né? Do acolhimento, da empatia, da conexão. E para mim começou a fazer muito sentido, né? E eu comecei a estudar. E aí, eu acho que quando foi no ano retrasado, eu falei assim, vou entrar para a turma. E aí eu decidi, né, realmente mergulhar e falei assim, vou me tornar uma orientadora parental, até porque na clínica, né, que eu atuo aqui em Rio das Ostras, na Clínica Ser Humano, a gente trabalha com crianças, né? E eu já trabalhava com famílias. E eu achava que faltava alguma coisa, né? E quando você fala lá no curso sobre a educação parental, a importância dos pais estudarem, para educarem, eu falei assim, nossa, isso faz muito sentido. E aí eu conversei com a coordenadora da clínica, né, com a Luciana Frasco, com a coordenadora de psicologia, e aí depois conversei com a Juliana, e é engraçado que nesse mesmo período elas já estavam conversando sobre isso, e quando eu fui falar isso com a Juliana falou assim, nossa, Paty, é isso que a gente está querendo. E aqui em Rio das Ostras não tinha nada disso, né? Então a gente achou que ia fazer total sentido, né? E aí a gente começou nesse movimento no ano passado, eu fiz a primeira palestra e sim, foi muito bacana, apresentando, né, todo o programa. E aí os pais realmente perceberam assim, nossa, eu quero isso para minha vida, eu quero essa mudança, porque a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de autocuidado, a gente fala de acolhimento. E quando eu falo, né, falando aqui com você, me impacta tanto, né, que eu fico emocionada, né, só de pensar na transformação que a gente pode trazer para esses pais, né? Então, assim, para E mim você foi fez muito essa palestra na clínica que você atua? sim, na Ser Humano. E aí, a primeira vez eu fiz lá, e aí esse ano também nós tivemos, também a gente fez um café, né? Um café da manhã e depois a gente fez um café da tarde. E foi, assim, muito legal. Os pais participaram, e aí a gente fez aquela dinâmica das 3 listas, e foi muito legal.
Que Muito legal. legal. E a clínica que você atua hoje, ela atende crianças, e não só crianças atípicas, né? Sim, sim. Mas as famílias que eu acolhi, né, tinham crianças com TDAH, com autismo, né? Então, assim, são crianças realmente. São famílias, né, que têm essas crianças que têm um comportamento que precisa realmente de conexão, né? Que Sim. precisa realmente uma conexão especial, né? Porque realmente é um desafio, né? Precisa desse encorajamento, né? Eu falo que muitas pessoas têm dúvidas, né? Mas essa educação encorajadora funciona com famílias com crianças neurodivergentes, né? E aí eu sempre trago, né? Esses são os pais que mais precisam, muitas vezes, né? De encorajamento, né? Um ponto para entenderem sobre os filhos, alinharem essas expectativas, né? Porque acho que um ponto até que você trouxe no nosso bate-papo ali foi do quanto muitas vezes esse trabalho com o filho real e o filho ideal. Como que você lida com isso, orienta esses pais? A gente precisa trabalhar com essas questões, né? Porque os pais idealizam o filho, né? E a gente, no programa, a gente enfatiza isso, né? Da importância de acolher essa criança, né? Independente de diagnóstico, né? E o acolher, e o ter empatia, o tentar aprender também com essa criança, porque essas crianças, elas precisam muito mais de regulação emocional, né? Então, assim, esse pai, né, para ele conseguir se conectar com essa criança, muitas das vezes ele vai precisar também estar regulado emocionalmente, né? Então, assim, é muito isso, né? Essa conexão faz toda a diferença, esse acolhimento, essa empatia, entender, né, que esse filho, ele tá ali independente dali para realmente ser ouvido, para realmente a gente conseguir, né, entender o que está por trás, muitas das vezes, daquele comportamento que a gente acha que é inadequado, né? Então... E muitas vezes os pais olham para um comportamento do filho e levam esse comportamento como inadequado e né, querem aplicar alguma punição, algo nesse sentido, por falta de um entendimento, né, do que está por trás desse comportamento. E sempre que a gente independente de um diagnóstico ou não, né, mas com todas as crianças, sempre que os pais trazem ali o filho, né, com uma demanda e uma lista de comportamentos inadequados, quando a gente vai olhar por trás, né, na raiz ali desse problema está na base, né, no iceberg que a gente vai explorar, e nessa base está a falta de conexão, né? Tanto que a gente traz dentro da educação encorajadora os 5 E's, né, que são os nossos pilares, e o primeiro deles é a conexão. Porque se uma criança não está se sentindo conectada com o seu pai, com a sua mãe, com aquele adulto, ela vai tentar essa conexão de alguma outra forma, seja através de um comportamento inadequado, né, com algum sintoma. Ela não vai, principalmente uma criança pequena, e muitas vezes nós adultos também passamos por essa dificuldade. Muitas vezes a gente está se sentindo ali desconectado do cônjuge, de um amigo, alguma coisa assim, e a gente, ao invés de falar, olha, não estou sentindo que a gente tá em sintonia e tudo mais, não, a gente vai para um mau comportamento também. E a criança não tem recursos até cognitivos de falar, olha, mamãe, eu não estou me sentindo amado e visto aqui por você. Eu estou achando que você está muito tempo no seu celular e não está me dando atenção, né? A criança não tem recursos para expressar verbalmente as suas necessidades. Então, ela vai para um comportamento inadequado como uma forma de buscar essa conexão, mesmo que seja uma conexão inadequada, né? Uma conexão através dos sermões, através de uma punição, né? Mas pelo menos ali ela está recebendo algum tipo de atenção desses pais, né?
E é muito isso que eu falo com os pais, né? Quando a gente vai trabalhar essa questão da desregulação, né? Eu falo assim, imagina você, né? Quando você tem uma briga com seu cônjuge, como que você fica, né? Que comportamento, né, você acaba tendo para tentar se fazer entender? Mesma coisa é a criança, na verdade, não é nem a mesma coisa, né? A criança ela precisa de corregulação, a gente sabe disso, né? Então, se esse pai, essa mãe, primeiro, né, não tem aquela questão da pausa positiva, e aí eu vou instruindo eles, e eu falo que a educação encorajadora, por incrível que pareça, né, a gente vai trabalhar muito para que os pais apliquem com os filhos, mas isso é para a vida, porque você vai ver uma melhora no seu relacionamento conjugal, com seus amigos, no trabalho, porque quando você começa a aplicar os princípios da disciplina positiva, né, a questão da pausa, né, às vezes as pessoas têm muita resistência, né, quando a gente fala da disciplina positiva, né, mas isso não funciona, não. Disciplina positiva eu não gosto muito, porque eles não têm o entendimento, eles sabem só o senso comum. E aí eu falo para eles, olha, disciplina positiva não é permissividade. Disciplina positiva é uma prática gentil e firme, né, onde você respeita o limite da criança, mas você também respeita o seu limite. E, né, e aí eu falo muito com eles sobre isso, para eles se colocarem muitas das vezes nesse lugar, né, quando eles estão frustrados, né, quando eles estão com raiva, né, quando as emoções desagradáveis começam a aflorar, como que eles se comportam? Por que uma criança não se comportaria assim, né? E a criança se frustra com muito mais facilidade. Né? O cérebro dela não está completamente formado, a gente sabe disso. Então, a gente tem que trabalhar, né, com a criança. E o pai, principalmente, precisa, né, ter esse conhecimento também. Porque eu entendo que os pais acabam também não sabendo lidar, porque eles também não foram ensinados a isso. Eles também não foram corregulados na infância deles. Então, como corregular se eu nunca nem fui? Né? Então, assim, a gente também precisa entender, né? Então, entender cada família, né? Sim, eu costumo dizer que a educação dos filhos passa pela reeducação dos pais, né? Sim. Se, assim como a gente estuda para qualquer coisa na vida, né, que a gente vai fazer, a gente busca ali um conhecimento, uma informação, também preciso estudar para educar, né? E estudar, a gente não, eu falo para os pais que eles não precisam ser PhD em psicologia, desenvolvimento infantil, neurociências, nada disso, mas eles precisam entender sobre o seu filho, né? Quais são as características do temperamento, quais são as necessidades que estão por trás daquele comportamento, como estabelecer uma relação respeitosa, a importância de quebrar ciclos, né? Porque a gente está aqui para evoluir também. Então, a gente honra aquilo que a gente recebeu dos nossos pais, porque eles nos deram o melhor que eles podiam com os recursos e o conhecimento que eles tinham, mas hoje a gente pode escolher fazer diferente, né? Eu não preciso seguir batendo no meu filho porque eu apanhei quando criança e eu sobrevivi, então eu vou seguir dessa forma, né? Não, hoje a gente tem acesso a mais conhecimentos, né? Mas vamos falar, Patrícia, dessa aplicação, então, de como tem sido o seu trabalho na prática, principalmente com as famílias atípicas, porque essa é uma dúvida muito grande que as pessoas têm, tá? Mas como que todos esses conceitos, essa pausa, essa corregulação, como que tudo isso se aplica no meu filho autista, no meu filho com TDAH, né? Como que você tem levado isso para essas famílias? Então, até quando eu estava estudando, né? E aí eu comecei a pensar, gente, será que o programa ele vai funcionar com pais de crianças autistas, com TDAH? Como é que vai ser isso? E aí eu até vi que tem até um livro próprio, né? Até da disciplina positiva também. Um livro da disciplina positiva para crianças com deficiência. Né? E aí eu vi que, na verdade, né,
todo o foco do programa, né, é claro que vai funcionar com criança, com esse tipo de criança, com esse tipo de família. Porque é claro que a gente faz algumas adaptações, porque cada criança, né, ela é única. E ela vai desenvolver um comportamento. E as crianças atípicas, a gente fala, né, até lá no curso, lá no seu curso tem a questão do comportamento inocente. A gente tem que entender a condição dessa criança. Então, a gente precisa, o que eu faço primeiro é falar para esse pai, né? Normalizar alguns comportamentos também, né? Que isso é muito importante. E aí a gente vai precisar estruturar, para algumas famílias, estruturar as regras e rotinas de uma maneira mais clara, né? Principalmente com crianças autistas. A gente vai precisar ali utilizar muitas das vezes métodos visuais, né, ajudando, né, eles a orientarem melhor o dia, já com os pais que têm crianças com TDAH, mas olha, não adianta você dar muitas orientações, você precisa dar orientações diretas e curtas. E quando a gente vai estudar a fundo a disciplina positiva, é isso. Não é isso que a gente vê, né? Assim, é você estar ali, olho no olho, perguntando se entendeu. É claro que às vezes, quando a gente fala, né? Quando a gente vai aplicar o programa e a gente está ali com o pai, e o pai está ali falando da queixa dele, da dificuldade que ele tem, né? A gente acolhe, porque não adianta, cada família é única. Às vezes eu dou uma estratégia, né? Baseada no programa, na disciplina, na teoria do apego, né? Às vezes na minha prática, que funciona para uma família, mas não vai funcionar para outra família. Sim. Então, assim, cada família é única, são experimentos que a gente vai fazendo. Eu lembro de uma família que eu acolhi e que, assim, no último dia do que eu apliquei, né, o programa, né, a última sessão, e aí quando a gente vai falando um pouquinho do que ela percebeu, das mudanças que ela percebeu, e aí ela falou assim, que foi uma das queixas dela, eu tenho dificuldade de me conectar com meu filho, o meu filho dela é autista. O meu filho não fala como é que foi o dia dele na escola. É um filho verbal, né? Ele consegue se comunicar. Então, mas ele não fala comigo. Aí eu falei assim, o que você já tentou? E aí ela, eu já tentei isso. Então, vamos tentar fazer diferente? Vamos ouvir ele? Porque, assim, toda criança precisa ser ouvida. Porque, às vezes, a criança chega da escola e aí a mãe vai pegar a agenda da escola. Aí tem lá, seu filho hoje teve esse comportamento, não foi apropriado. E aí a mãe já vem o quê? Né, com um discurso para a criança. Sem primeiro parar para ouvir essa criança. Filho, olha, eu recebi isso daqui na agenda, esse relato aqui. Conta para mim o que aconteceu. A maioria das crianças, sejam elas atípicas ou não, fica com medo de falar com os pais. É ou não é? Né? Ele vai ficar com medo. E aí, porque o pai vai brigar, e eu falo assim, tenta ouvir essa criança, tenta ouvir. Fala assim, filho, hoje eu só quero te ouvir. E ela começou a perceber que a conexão com o filho foi mudando quando ela começou a ouvir, quando ela começou a validar os sentimentos dele. Quando ela começou a validar a raiva dele. Filho, eu entendo que tudo bem, você ficou com raiva, mas olha só, a gente pode sentir raiva, nós podemos sentir todas as emoções. Aí eu fui orientando ela, né, com isso. Mas a gente tem que saber como lidar com isso. E aí ela foi orientando. E no final, né, no último dia, ela falou assim, o que mais me impactou foi o fato de eu conseguir me conectar com o meu filho. Né? Ela conseguiu ter empatia, se colocar no lugar dessa criança, porque ela trazia as questões, né? E é claro que a gente não está ali para ser mero aplicadores de programa, né? Sim. Né? Não existe uma receitinha de bolo. Por isso que é muito importante você acolher essa família. Você ouvir a demanda dessa família e você adaptar aquilo que você tem no programa para aquela família. Né? Então, assim, eu percebi que faz todo sentido o programa, porque você não está ali para aplicar um roteiro, né? Você não está ali dando uma receita de bolo. Você vai pegar o conhecimento que você adquiriu, né? A sua prática, e vai, de alguma maneira, tentar implementar na rotina daquela família. Porque nem tudo que a gente tem da disciplina positiva, da teoria do apego, da TCC, da terapia do esquema, vai funcionar com todos. A gente tem que entender o contexto daquela família, né? Eu acho que funciona muito por conta disso, né?
Eu gosto muito de pensar, Patrícia, que toda a teoria, o nosso conhecimento, ele está a serviço da nossa profissão, né, da nossa atuação profissional para a gente contribuir, né, encorajar pais e fortalecer famílias, né? Mas nem todas as teorias e as ferramentas encorajadoras servem para todas as famílias, todas as Uhum. crianças, em todas as situações, por isso que a gente tem uma variedade muito grande, né? Uhum. E o programa Encorajando Pais, embora ele tenha uma estrutura, sessão 1, tal ferramenta, sessão 2, tal tema, sessão 3, né? Ele tem uma estrutura, mas ele se adequa à realidade daquela Isso, família, porque isso. ele é só uma ferramenta disparadora, né? Então, como que está isso? A roda da vida, como que está a sua vida, a sua roda, né? E ela vai se adequar àquela realidade daquela família, né? A regulação emocional, como que você, né, a sua família lida com isso. Alguns pais vão dizer que tem mais dificuldade em lidar com a raiva, outros com o medo, outros com a tristeza, né? Cada um com uma emoção diferente, e entender isso e desenvolver recursos, né, internos e externos para administrar essas emoções é o que realmente importa, né? As necessidades, entender, né? Então, quando a gente fala do iceberg, qual é a necessidade que está por trás daquele comportamento, Isso. daquela criança, naquele contexto. Então, o meu filho, ele tem explosões de raiva, né? E ele se desorganiza emocionalmente com muita facilidade. Esse é o comportamento, é a queixa. O que está por trás disso? Ele tem um diagnóstico de hiperatividade, né? Então ele é uma criança mais impulsiva. O cérebro dele tem ali essa impulsividade e ele ainda não tem recursos para administrar isso. Então, a gente precisa olhar para essa questão, para essa necessidade, né? Tem essas crenças, essa situação, esse contexto, né? Por isso que a gente fala muito, e é importante deixar até aqui para quem está nos assistindo, de que não existe uma receita de bolo. O que a gente tem hoje é um mapa, né? Isso. Um mapa para conduzir esses pais de um conhecimento de psicologia, de neurociências, de desenvolvimento infantil, Uhum. para ser ajustado à realidade e às demandas daquela família, né? Então, essa educação parental na prática, na vida daquela família, né? E isso é muito importante, porque o pai, ele precisa, o pai e a mãe, né, ele precisa entender isso, né, e eles, quando a gente aplica o programa com esses pais, e eles vivenciam o programa na prática, porque para alguns pais eu apliquei uma vez por semana, e outros a gente começou a fazer de 15 em 15. E aí eu dava para eles alguns desafios, né, o programa também propõe isso. E aí eu falei assim, e aí, como é que foi, né? E a gente fazia um encontro, aí no outro encontro eu já começava, como é que foi? Você conseguiu, né, realmente fazer esse desafio? E alguns falavam, olha, eu consegui mais ou menos meia boca, eu falei, está tudo bem, porque a gente sabe que a correria do dia a dia hoje, né? Os pais trabalham, muitos estudam, e às vezes é muito complicado, né? Mas eles se apropriarem, né, realmente, e entenderem, né, o papel deles como líderes na família, né? E não como aquele pai autoritário que tem que mandar, né? Como era antigamente, né? É isso que você falou, né? Ou então aquele pai que, eu não quero me estressar, eu vou deixar fazer o que quer, né? E aí, às vezes, é permissivo, às vezes é negligente. E os pais começaram a perceber que ele pode ser firme, mas gentil ao mesmo tempo, validando as emoções daquela criança, tentando compreender o que está acontecendo por trás daquele comportamento. E as famílias, elas começam a trazer isso. Olha, eu não consegui aplicar tudo que você trouxe, porque eu tentava trazer para eles um conteúdo para eles lerem,
né? Para eles entenderem, para eles estudarem, e depois a gente vamos tentar aplicar isso agora na prática, como que isso vai funcionar dentro da sua família, dentro da sua realidade, né? E aí depois eles começavam a relatar, olha, eu comecei a perceber que eu não preciso ser perfeito, porque existe essa cobrança também, né? E aí eu lembro que na palestra, né, que eu fiz lá na Ser Humano, eu ouvi uma vez uma psicóloga também falar, né, que também fala, que também trabalha com orientação parental, quando que nasce uma mãe e um pai, né? Eu acho que você também fala sobre isso. Mas a primeira vez que eu ouvi isso, para mim, foi transformador. Nasce um pai e uma mãe quando você é filho. E não. E aí eu deixava eles falarem, né? Quando é que nasce? Ah, quando eu engravido, quando nasce o bebê, né? Mas eu aprendi a ser mãe, eu aprendi a ser pai com os meus pais. Né? E às vezes eu acabo transferindo esse conhecimento para o meu filho sem perceber. E aí é por isso que é importante você conseguir entender um pouquinho de como que é o desenvolvimento dessa criança, como que é o que está por trás desse comportamento, né? Como que essa criança, de repente, vai fazer sentido para ela se regular, né? De que maneira que eu posso ajudar. Esse autoconhecimento também, como a minha personalidade influencia a personalidade do meu filho. Isso tudo faz todo sentido. Isso tudo, né, a gente vê no programa. Né? Então, assim, é muito bacana. Tá sendo muito bacana aplicar e ver o resultado e os pais perceberem que eles não precisam ser perfeitos e que eles não precisam realmente se comparar com outras famílias, porque cada família é de um jeito, né? Cada família tem, né, vivenciou situações diferentes da dele, né? Então, assim, isso tudo é muito encorajador saber disso, né? Por isso que a gente fala muito do foco na melhoria contínua e não na perfeição, né? Porque a perfeição, ela aprisiona e coloca os pais numa expectativa irreal, né? Tanto em relação a eles quanto em relação aos filhos, né? Um outro ponto que eu sempre gosto de trabalhar com os pais é de que não é porque eles estão seguindo agora uma educação em que tem um equilíbrio entre a conexão e os limites, né, em uma educação encorajadora, que os filhos não terão mais comportamentos desafiadores, né? Sim. Porque isso faz parte do desenvolvimento da criança, mas e entender que o foco está nessa educação socioemocional, né? Olhar para esses comportamentos desafiadores também como uma oportunidade de desenvolverem habilidades de vida. E isso acontece para a vida toda, né? Nós, enquanto adultos, estamos aqui, aprendendo a nos regular também, aprendendo a lidar com os desafios, com as novas situações, tudo vai desenvolvendo habilidades. Então, é esse foco de melhoria contínua para sempre, né? A perfeição não existe, ela é, né, para ser contemplada. É a nossa vulnerabilidade que nos conecta, né? Então, entender isso também, que esses desafios dos pais, muitas vezes eu já orientei eles assim, a conversarem com os filhos, falar, filho, me desculpa, eu não sei, a mamãe tem dificuldade em sentar e brincar com você. Isso é difícil para mim, eu queria muito, mas para mim é muito desafiador. Vamos fazer tal coisa, né? Não tem nada a ver com você, eu te amo, eu adoro estar com você, mas essa brincadeira aqui me incomoda muito. Vamos fazer outra coisa, né? Então, se colocar verdadeiro e vulnerável para o seu filho, né? Muitas vezes os pais acham que vão perder a autoridade, quando na verdade só vai melhorar a conexão, né? Essa autenticidade, eu falei sobre isso com uma família também. Teve uma família que falou justamente isso, né? Teve uma mãe que falou assim: Patrícia, olha, eu sou professora. Eu trabalho com crianças. Lá eu brinco, mas chego em casa, eu não consigo brincar. O que eu faço? Né? Eu falei, seja verdadeira com seus filhos, né? Eu tenho até alguns relatos, tem até um relato de uma mãe aqui que, se a gente puder, eu gostaria até de ler, porque foi algo que realmente
me emocionou quando eu li, né? Porque eu me emociono sempre, tá? Então, assim, porque a gente vai vendo a transformação, né? Então, assim, a gente vibra, né? Quando a gente consegue perceber que a gente virou uma chavinha na vida daquela família, né? Na vida daquela mãe, na vida, né, daquele pai. Teve uma família né, nesse caso, né? Nessa família, só a mãe que conseguiu participar, o pai não conseguiu. Mas já teve uma família que tanto o pai como a mãe participavam. E eu achava um máximo, porque no final, né, tem toda aquela questão lá, né, de como que tá a sua vida pessoal, conjugal e tudo. No final, eles relataram, até a nossa relação melhorou. Eu estou mais presente. É para você ver o quanto que não beneficia só a criança, beneficia a família inteira, traz benefícios para a família inteira. E assim, é sensacional. Sim, muito legal. Pode ler o relato, com certeza. Acho que vai inspirar muito quem está aqui nos assistindo também. Eu sempre me emociono também com esses relatos. A gente, no último encontro, né, a gente pede feedback, né? E aí eu perguntei, né, o porquê que fez sentido para ela, né? E aí ela fala que fez ela refletir sobre as ações e conflitos, né? Ela escreveu algo, né? Me fez refletir sobre minhas ações, conflitos e auxiliou a buscar fazer diferente daquilo que não estava funcionando na minha família. Me fez entender que eu estou em constante transformação e que o sucesso do relacionamento da minha família depende de todos nós. E que se eu precisar ser a ponte desse sucesso, preciso entender que somos diferentes, mas que nos amamos e queremos o bem acima de tudo. Esperançar, amar, compreender, palavras importantes para auxiliar nesse processo. E aí teve uma que ela falou, e ela também falou assim, né? Precisamos entender que somos os heróis de carne e osso, porque no dia da palestra eu coloquei um poema de uma psicóloga, né, que fala sobre isso, sobre heróis. E que está tudo bem se errarmos, mas temos vontade de melhorar, consertar ou acertar. O programa me fez refletir sobre isso e acredito que faria o mesmo com outras pessoas, né? Que a gente fala, por que você indicaria, né? A gente entra achando que nos darão a receita do bolo ou até o bolo prontinho, só precisamos comê-lo. Mas a verdade é que o programa nos ensina a buscar os ingredientes no armário. Eu tô emocionada. De novo, a comprar o que está faltando, a ver o passo a passo para fazer o bolo com amor e, quem sabe, durante o bate-papo, até mesmo à espera do que acontecerá quando ele é colocado no forno. Porém, essa receita precisa ser feita diariamente, constantemente. Uma vez vai sair fofinho, outras vai solar. O importante é sempre fazer o bolo e fazê-lo com amor. Acho que é isso, errando, acertando, aprendendo, nunca desistir. Né? O programa me fez refletir muito sobre isso. E aí ela termina, né? Gratidão, Patrícia, né? E uma outra pessoa falou, né, da diferença que eu estava fazendo na família dela, agradecendo. Então, assim, gente, ser profissional de orientação parental, trabalhar com família é desafiador, mas eu falo que é muito mais gratificante, assim, quando você vê realmente as coisas acontecendo. E é claro que não vai funcionar, né, da mesma maneira para todo mundo. E a gente né, quando a gente entra com uma expectativa, né, então vamos lá, e pelo menos eu entro assim, né? A gente acredita no potencial daquela família, né? Isso, né? E eu acho que a diferença está nisso, sabe? É você, quando a família perceber o quanto que você está ali por ela, né? Eu acho que isso que faz a diferença também, né? E você não, ó, vamos junto, estamos aqui, o programa acabou, mas se você precisar, eu tô aqui, né? É esse suporte contínuo também que a gente precisa oferecer para essas famílias, né? Independente de neurotípica, atípica, independente da família, né? Então, assim, para mim faz muito sentido ser orientadora parental. Eu amo a psicologia, sou apaixonada realmente pelo meu trabalho, por aquilo que eu consigo fazer na vida das pessoas. E é claro que a gente não se coloca nesse lugar de que sou eu que faço, né? Porque as famílias também precisam se apropriar e estar ali juntinho da gente, né? Mas
é sensacional. É sensacional. É É um o que você trabalho. fala, né? De você soprar, né? E transformar. E lançar as sementes. Eu lembro que no dia da apresentação, a gente deu sementes de girassol. E a gente pediu para os pais plantarem essa semente e cuidarem dessa semente. Que o filho é como essa sementinha. Né? Então, assim, é o cuidado constante, né? E a família também precisa ser cuidada, né? E a gente fala desse autocuidado. Vocês também precisam cuidar de si, né? Esse autoconhecimento, né? Então, é muito importante. Conhecerem a si para poder conhecer melhor o seu filho também, né? E, Patrícia, eu ouvindo esses relatos, me passa um filme assim na cabeça, porque, né? Eu lembro quando lá atrás, 2018, quando eu desenvolvi o programa e apliquei, né? 2018, 2019 ali em muitas famílias, e aí em 2020, quando veio essa que eu falo que foi um chamado da coragem, né, para eu desenvolver, para eu dividir esse conhecimento com outros profissionais, para que outros profissionais tivessem a oportunidade de encorajarem esses pais também, né, e fazerem essa diferença na vida das famílias. E o símbolo do dente de leão, ele representa muito isso, porque a gente assopra, espalha essa semente, mas a gente não faz ideia de onde ela vai germinar ali, né? Uma vez eu vi um videozinho falando que um dente de leão, ele percorre ali 100 quilômetros, então ele voa longe e você não sabe aonde ele vai cair, vai germinar e tudo mais. E hoje você trazendo esses relatos, né? Essas famílias que foram impactadas e transformadas através do seu trabalho como uma agente de transformação na vida das famílias, você como essa dente de leão, levando esse encorajamento para elas, é maravilhoso, né? Essa multiplicação que a gente vai fazendo, uma família de cada vez, né? Um pai, uma mãe que vai se encorajando, eles estão ali virando essa chave, como você disse, mas eles estão quebrando esses ciclos. Sim. E esses filhos, né, construindo uma nova geração, né, de filhos respeitosos, filhos encorajados, filhos com uma base socioemocional, né, para que eles se desenvolvam, independente, né, de serem terem algum transtorno ou não, mas que cada criança, como essa semente, se desenvolva na sua potencialidade, né? Porque todos nós temos um potencial que a gente desconhece, né? E esse encorajamento, então, faz toda a diferença, né? Parabéns por você ter se permitido compartilhar todo esse conhecimento também, né? E alcançar todas essas famílias. Você falou, acho que você fez a turma 10, né? Então tem quase 2 anos aí de formada e já atendeu mais de 10 famílias, acho que você tinha comentado. E agora expandindo, fala um pouquinho para a gente ir encerrando esse episódio, mas fala um pouquinho desse projeto que você está aí na clínica em Rio das Ostras, para que você foi até a partir disso que eu te convidei para esse episódio, que você tem convidado outras dentes de leão para fazerem parte aí da equipe, né? Então, nessa sexta-feira que passou, né? Eu tive uma reunião com algumas meninas, né? Falando desse projeto, né? Do programa, que lá na clínica a gente intitulou como Programa de Apoio às Famílias, né? E aí convidei elas, falei do projeto, né, de como que a gente vai fazer, existe a possibilidade do atendimento online. Inclusive tem uma menina que mora aqui pertinho de mim, que ela na palestra, a primeira palestra ela iria, mas parece que ela passou mal, não conseguiu ir. Aí teve a segunda também, ela não conseguiu ir, e ela estava lá inscrita no seu curso também, né, no programa. E aí ela estava na reunião, e aí eu falei, tá todo mundo muito animado, né, para participar. E é claro que a gente está fazendo as triagens ainda, né? As coordenadoras estão fazendo as triagens e os caminhamentos vão começar, né, a acontecer. Eu estou coordenando junto com a Juliana, né, junto com outras
profissionais lá da clínica, e a ideia é acolher cada vez mais famílias, né? Eu acho que a gente vai deixar o contato, né? A gente depois vai colocar o contato para quem também realmente tiver interesse. Eu acho que realmente vale a pena, né? Você que, né, as profissionais que já estão formadas e que se quiserem fazer parte, né, desse programa junto comigo, né? Junto com a clínica, junto com a gente, vai ser um prazer, né? Porque quanto mais famílias a gente conseguir alcançar, mais vidas transformadas, né? Mais a gente terá, né, uma geração, né, desfrutando, né, de bem-estar emocional, sabendo lidar com as suas emoções, sabendo lidar com as suas dificuldades, com os desafios da vida, né? E esse que é o grande propósito, né? E eu acho que esse, como você também, né, falou, né, do chamado, né? Eu tenho isso também como um chamado, sabe? E quando eu levei isso para Juliana, eu falei assim, isso não pode ficar só aqui, né? Seria tão importante que outras profissionais pudessem também fazer, porque eu não consigo acolher todas as famílias daqui. Não tem como. Então, a gente precisa de mais profissionais mesmo para estar junto, né? Trabalhando junto, para estar acolhendo essas famílias, porque realmente a gente percebe que precisam, né? Ninguém nasce sabendo o que é ser pai ou mãe, né? E às vezes a gente está nessa época, né, onde a gente consegue ter livros, cursos que podem nos ajudar, nos auxiliar, nos orientar, profissionais treinados, capacitados, com experiência para fazer isso, e que, acima de tudo, amam realmente famílias, né? Amam o ser humano. Acho que é mais isso, né? O amor que você dedica ao outro, que também traz essa transformação, né? Sim, muito lindo. Ver e essa comunidade que vai se formando em torno de um propósito, né? Sabendo que eu acho que o mais gratificante do nosso trabalho, Patrícia, é saber que aquilo não para ali com aquela família que a gente atendeu. Uhum. Mas isso vai reverberando através das gerações, impactando as famílias que convivem com essa família, porque é esse encorajamento que vai contaminando, né, que vai girando em torno e impactando todas essas famílias de fato, né. Sou muito feliz, muito grata, foi muito bom bater esse papo com você, saber como, né, às vezes eu aqui, né, no online, assim, eu não tenho essa dimensão de como esse trabalho, de como a educação encorajadora tem chegado às famílias, né, de fato, gerado essa transformação. Então, foi muito bacana ouvir esses relatos das famílias que você que já passou aí pelo seu trabalho também, e saber de todos esses movimentos que estão acontecendo. Você que chegou por aqui, ficou aqui com a gente até agora, espero que você tenha gostado desse episódio também, que você se sinta aí encorajada a vir fazer parte do nosso movimento. Aqui abaixo na descrição eu vou deixar o link do WhatsApp, do Instagram, meu, da Patrícia. Então, se você tem o desejo de se tornar uma dente de leão também, uma facilitadora do programa Encorajando Pais, vem fazer a nossa formação em educação encorajadora. Você que já é um dente de leão e já quer fazer aí uma parceria com a Patrícia, ou você que é pai e mãe, quer ser atendido, quer passar pelo programa, já entre em contato com a Patrícia também para ter essa oportunidade, né? Obrigada, Patrícia, pelo seu tempo e disponibilidade. Obrigada, eu que agradeço, tá bom? Tchau, tchau.